Fechou a boca e não teve resultado. Já diminuiu a comida e nada. É desafio atrás de desafio que você entra e aquele pouco peso perdido acaba sempre voltando. Mulher, se isso está acontecendo é porque você está se dedicando a apenas um pedacinho do processo de emagrecimento completo. Você não está sabendo o que é o processo de emagrecimento completo e o que tem nele. Então, seja muito bem-vindo ao Nutrir Descomplicando. Toda semana aqui tem conteúdo novo, onde eu ensino para vocês, mulheres, tudo o que é preciso saber sobre como emagrecer mais de 10 quilos e se manter no controle desse peso, se manter no controle das vontades de comer e sem sofrimento. E o nosso tema de hoje é sobre o que é o processo de emagrecimento completo que vai gerar um emagrecimento, que vai gerar você estar no controle do seu peso e das vontades de comer. E aí, uma das primeiras coisas que a gente precisa falar é que quando se fala em emagrecer, a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que a grande maioria das mulheres pensam, se não todas elas, é no quê? Não é verdade que a gente pensa que para emagrecer a gente tem que saber o que pode e o que não pode comer? Então, o que vai acontecer nessa hora? As mulheres começam a cortar os alimentos que estavam acostumadas a comer, especialmente doces, carboidratos, comidas que traziam prazer, que traziam essa sensação gostosa do ato de comer, porque isso também é importante no processo de emagrecimento, a gente conseguir manter o prazer na nossa alimentação. Então, além de cortar esses alimentos que gosta, acaba entrando em dietas super restritivas e sofridas, porque afinal de contas, se você está pensando que você precisa saber o que comer e o que não comer para conseguir emagrecer 10 quilos, faz sentido entrar numa dieta restritiva e cortar, eliminar, restringir tudo aquilo que seria então ruim, proibido, limitado para que o emagrecimento acontecesse. Então você vai tentar também comer coisas, introduzir no seu dia a dia alimentos que são vendidos como super alimentos milagrosos, que vão provocar o emagrecimento. Agora tá super na moda as coisas de banana, né? Há pouco tempo atrás, a banana era demonizada porque tinha muito carboidrato, porque não sei o quê, porque banana engorda, porque isso, porque aquilo. Agora já estão mudando de ideia e já está se dizendo que não, que tem que tomar chá de banana, que tem que fazer dieta da banana, que tem que colocar a banana. E aí, essas ilusões, elas são vendidas, a gente compra essas ideias malucas e cai nessas armadilhas sobre o que comer e o que não comer. Mas a questão toda que eu quero trazer para você, mulher, é que o emagrecimento, para ele dar certo, e tudo isso que eu acabei falando são coisas que não vão funcionar, é porque tudo isso acaba focando em uma única coisa, que é a comida. Então, tudo isso que eu acabei de falar gera um foco na comida, quase que exclusivamente na comida. E é aqui que está o grandíssimo erro para quem quer realmente ter sucesso no emagrecimento. Por quê? Quando a gente pensa em modificar padrões alimentares, quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente pensa em controle do peso, claro que sim, vai ser importante a gente mexer na nossa alimentação, né? Só que o que comemos e como comemos tem um papel fundamental no emagrecimento. Afinal de contas, a comida que entra, ela vai acabar modulando o nosso ganho de peso, ela vai acabar modulando o formato do nosso corpo, ela modula a nossa genética, ela modula o nosso metabolismo. Mas existe um jeito certo de fazer isso, um jeito certo e um momento certo de modificar as questões da alimentação para que seja algo agradável, natural, efetivo e definitivo. E não é só na comida que a gente precisa focar para emagrecer. Não é em saber quais são comidas proibidas, quais são comidas permitidas, não é fazer restrição de segunda a sexta e refeição livre no final de semana. Ficar olhando só para o fator comida, só para o fator alimento, é um grande erro, um grande problema no emagrecimento. Você vai entender por quê. No processo de emagrecimento, existem muitas e muitas coisas que precisam ser consideradas e que vão ter um impacto direto naquilo que você come.
Não só na questão daquilo que você escolhe comer, mas no jeito que você come, se você come rápido, se você come devagar, se você come muito, se você come pouco, se você come várias vezes ao dia, se come menos vezes, se sente culpa depois, se não sente culpa. E quais são essas várias coisas que precisam ser observadas e trabalhadas dentro do processo de emagrecimento, tá? Então tem quatro pontos aqui que a gente precisa entender para que o processo de emagrecimento ele comece a ser mais completo, tá? E não olhando só para a questão da comida. Uma das coisas que precisam ser consideradas é a nossa história em relação à comida. Outra coisa são as nossas experiências já vividas no emagrecimento. Outra coisa é o nosso estado emocional. E outra coisa é o ambiente que a gente vive. O que é o ambiente? É como é a alimentação na nossa casa, é como os alimentos eles são e estão presentes lá no nosso trabalho. Se eu trabalho numa padaria, se eu trabalho num supermercado, se eu trabalho num escritório onde todo mundo come o tempo todo e fica me oferecendo comida, como é a minha vida social, tudo isso está envolvido no processo de emagrecimento, tá? Para você entender um pouco melhor o que eu quero dizer quando eu falo em processo, tá? Porque processo, gente, de emagrecimento não tem a ver com ter paciência para esperar o resultado chegar. Não é isso. O processo de emagrecimento é você passar por todas as etapas envolvidas que vão gerar o resultado de eliminar peso, tá? Então, vamos fazer uma comparação com quando a gente lava roupa, tá? Quando a gente vai lavar roupa, não adianta só enfiar todas as roupas lá dentro da máquina, né? A roupa ela só vai sair lavada, cheirosa, pronta, né? Se ela passar por todos os processos de lavagem. Então, essa roupa ela precisa ser colocada na máquina, depois a gente põe sabão, depois a gente põe água, depois a gente põe amaciante, depois a gente enxagoa, centrifuga, estende ou põe na secadora. E se a gente não fizer todos esses processos, não colocar tudo ali, não adianta. A roupa não vai sair limpa, a roupa não vai sair lavada e a gente vai precisar, às vezes, lavar de novo, não é verdade? Emagrecer, mulher, é igualzinho a isso. Emagrecer é igual lavar roupa. Você só vai emagrecer 10 quilos ou mais, ou até um pouco menos do que isso, se você passar pelo processo completo do emagrecimento. Mas o que está dentro desse processo completo? Quais são as etapas? Então, eu vou falar para vocês o que está dentro desse processo completo, que tem a ver com esses 4 pilares que eu acabei de falar. Nossa história em relação à comida, nossas experiências anteriores vividas dentro do emagrecimento, nosso estado emocional e o ambiente que cerca a gente. Então, a primeira coisa, mulher, que você precisa saber, que faz parte do tal do processo de emagrecimento, é que você precisa, em primeiríssimo lugar, tá? Se livrar das informações negativas que geram comportamentos alimentares desajustados para uma mulher que quer emagrecer. Então, o que isso quer dizer? O que são essas informações negativas e de onde vêm essas informações negativas? Bom, a gente tem uma região no nosso cérebro, tá? Que vai armazenando informações. Essas informações, elas vão direcionar, vão conduzir o nosso emagrecimento. É igual o volante do carro. Se eu quero que o carro vá para a direita, eu giro o volante para a direita. Se eu quero que ele vá para a esquerda, eu vou girar para a esquerda, certo? Então, esses pensamentos, essas informações fazem isso, elas direcionam. Se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou beber mais água, se eu vou beber menos água, se eu vou estar disposta para fazer um exercício ou não, se eu vou comer aquela fruta ou não, se eu vou repetir o prato ou não, se eu vou comer devagar ou vou comer rápido. Tudo isso tem a ver com essas informações. De onde vêm essas informações? Essas informações, mulher, elas vêm de todas as tentativas que a gente já fez de emagrecer anteriormente, tá? Então, vamos imaginar que ao longo da sua vida você já fez várias dietas, você já tomou remédio, você já fez vários protocolos, você já fez jejum, você já fez talvez até uma plástica, alguma coisa assim, e sempre você voltou a ganhar peso, tá? Durante esses processos, você foi construindo crenças, informações, suposições
sobre o processo de emagrecimento, sobre o que é emagrecer, sobre o que é comer bem, sobre o que não é comer bem, sobre o que você merece, o que você não merece, sobre a sua capacidade de conseguir o resultado ou não conseguir, sobre a sua força de continuar ou desistir. E nisso tudo você vai gravando essas informaçõezinhas ali. E aí, quando você entra num processo de emagrecimento de novo, quando você quer emagrecer outra vez, essas informações já vão te direcionando. E aí, às vezes, começam a vir aqueles pensamentos. Nem adianta começar. Lá vou eu de novo, para depois engordar tudo outra vez. Não adianta, porque eu não consigo, eu sempre desisti, não funciona para mim, não dá certo, a minha idade não ajuda, funciona só para aquela ali, ó, para aquela outra moça, para mim não vai funcionar. E aí essas informações, elas estão direcionando o seu comportamento. Então, a primeira coisa que faz parte de um processo completo de emagrecimento é você conseguir identificar essas informações, enfraquecer essas informações e substituir elas por novas, mais positivas para o seu processo de emagrecimento. Então, se livrar das informações negativas que geram comportamentos alimentares desajustados para o emagrecimento é a primeira coisa. O que eu quero dizer com desajustado? Essas informações é como se o seu emagrecimento tivesse para a esquerda e essas informações elas te mandam para a direita. É como você está tentando dirigir um carro, você quer dobrar para lá, mas o volante não vira, ele só vira para cá. Então, quando você não se livra dessas informações negativas que geram comportamentos desajustados, você vai sempre ficar limitada. Então, você começa e para, começa e para, começa e para, começa na segunda, desiste na quinta. Você não tem força, muitas vezes, nem para recomeçar. Você não acredita mais em você, porque tantas vezes você tentou já e não conseguiu, que aquele desânimo profundo começa a bater. Você começa a entrar numa desistência de si mesma. E desistir de si mesma, né? Desistir do emagrecimento é desistir de si mesma, afinal de contas, por que você quer emagrecer? Afinal de contas, quais são os seus motivos? E eu falei sobre isso numa live que eu disponibilizei há poucos dias atrás. Vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar. Então, essas informações, elas são muito, muito negativas, tá? E você precisa, sim, primeira coisa, se livrar delas para entrar num processo de emagrecimento que vai ser completo. Sem fazer isso, você vai acabar vivendo esse sistema de começar e parar, perde peso, engorda, emagrece rápido em 30 dias, recupera tudo em uma semana. Então, você precisa se livrar dessas informações em primeiro lugar. Segunda coisa que faz parte de um processo de emagrecimento completo é você ter muita clareza do que funciona para você, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, o que é possível para você, o que você consegue colocar em prática nesse exato momento da sua vida. Porque hoje você é diferente de quando você tinha 15 anos. Então, muito provavelmente você vai me falar, ai, mas lá quando eu tinha 15, eu parava de jantar 2 dias e emagrecia 3 quilos. Pois é, era outra idade, era outro metabolismo, era outro cérebro menos poluído de informações desajustadas para o emagrecimento, que não te direcionava tanto para o lado contrário. Você conseguia colocar em prática mais coisas que faziam você emagrecer. Você conseguia decidir que você queria aquilo ali e colocar em prática, porque você não tinha essas informações bloqueando as suas ações, tá? Hoje é uma outra realidade. Hoje você é uma outra pessoa. Hoje você é uma outra mulher. Você precisa entender o que funciona para você, que não vai ser a mesma coisa que funcionou há 15 anos atrás e que não vai ser a mesma coisa que funciona para a vizinha, para a irmã, para a prima, para a amiga. Por quê? Porque você é única. Você tem um funcionamento cerebral, você tem informações armazenadas aqui, um funcionamento mental, um funcionamento metabólico, genético único. É só seu. Além de uma rotina única, uma vida única, que é só sua. Como é que você acha, mulher, que você pegar uma dieta na internet, uma receita na internet, uma dica da vizinha, deu certo para ela, vai servir para você? Se você é diferente dela. Se você é um ser único, não tem como. Você fica pegando essas dicas, essas dietas, essas maluquices que você encontra por aí,
e isso não serve para você, não cabe no seu dia a dia, você não consegue manter isso para sempre. E isso, mulher, não vai te fazer emagrecer ou vai te fazer perder um pouquinho de peso, que é diferente de emagrecer, e você vai ter um monte de efeitos colaterais junto com isso. Um deles é você ganhar esse peso de novo. Então, uma segunda parte de um processo completo do emagrecimento é isso: é você ter clareza da sua vida hoje, do que funciona para você hoje, do que é que faz parte das suas possibilidades hoje, do que você consegue colocar em prática neste exato momento da sua vida, que é diferente de quando você tinha 15 anos e que é diferente do mês passado. Porque hoje é agora. Então você precisa ter essa clareza do que é viável, do que é possível para você, certo? Terceiro fator que está dentro de um processo de emagrecimento completo, e aqui na verdade tem várias coisinhas juntas, tá? Um deles, saber desenvolver persistência. Ai, mas persistência não é só ter força de vontade? Não! Existem técnicas de se desenvolver a habilidade de ser persistente. Você precisa aprender a desenvolver a habilidade de lidar com a culpa quando você come. Você precisa saber a lidar com as frustrações de quando o resultado que você esperava não vem no tempo que você queria que ele viesse. Você precisa aprender a lidar com as desistência. Gente, isso tudo é fundamental. Persistência, saber lidar com saber desenvolver persistência, lidar com a culpa, lidar com a frustração e com as desistências é uma parte do processo de emagrecimento importantíssimo. Por quê? Porque é isso que faz você manter o seu peso depois. Essa coisa que a gente vê por aí hoje, né, de ter medo dos alimentos, porque eles são proibidos, sem a gente saber lidar com a nossa vontade de comer eles, tá gerando muita culpa em nós, mulheres. A gente tem lá aquele bolo de chocolate que é muito bem-vindo quando a gente está na TPM, que é muito bem-vindo às vezes na fase da menopausa também, que nos dias que a gente está estressada, cansada, com ansiedade, a gente quer comer, a gente precisa comer. Só que o que acontece? Todo mundo diz que é proibido, todo mundo diz que para emagrecer precisa cortar tudo isso, que isso é o vilão, que isso faz muito mal, que se continuar comendo doce nunca vai conseguir ter resultado. E aí a gente começa a se cobrar para realmente não comer o doce, para realmente cortar o doce. Só que a gente gosta do doce. E aí o que acontece? A gente vai acabar cedendo. Só que quando a gente tentou se privar, quando a gente acreditou que não devia comer, a gente foi gerando uma informação na nossa mente de que aquilo é errado. Quando a gente come aquilo que a gente tinha na nossa mente que é errado, o que vai acontecer? A gente se culpa, a gente se sente fraca, a gente acha que a gente está desistindo, que a gente não consegue. E aí, mulheres, a gente entra naquele processo de desistência. Ah, já que eu comi esse bolo, dane-se, já é sexta-feira mesmo, amanhã tem um churrasco para ir, domingo vou fazer um almoço lá em casa, segunda-feira eu volto. E aí a gente vai entrando nesse ciclo de começa, acha que não pode as coisas, julga que tá errado, vai acabar comendo aquelas coisas que tem vontade, porque sim, isso é vida real, a gente vai comer coisas diferentes, a gente vai comer coisa com açúcar, a gente vai comer lanche, a gente vai comer essas coisas, e não é errado, mas a gente precisa aprender a lidar com as nossas vontades, entender as nossas vontades, saber quais são os gatilhos, de onde vem, por que vem, o que eu faço com ela, porque só identificar também não adianta, eu preciso saber o que fazer com essa vontade, né? Porque isso evita a desistência. Evita que você abandone o processo facilmente. Eu tô falando aqui de processo. E processo envolve todas essas coisas. Processo não é ter paciência para esperar o resultado chegar. Processo é ir construindo esse resultado no tempo que for preciso para que você conquiste um resultado que vá manter. Essa é a questão. Falar em processo é falar em ter, emagrecer e manter esse peso.
Porque quando a gente foge do processo e foca só na parte do alimento, foca só naquilo que teoricamente pode e não pode comer, isso não é processo, isso é você olhar para um pedacinho só do que compõe o emagrecimento e isso não vai funcionar, porque isso você não vai conseguir manter ao longo da sua vida, porque você tem uma história com o alimento, uma relação com o alimento, você tem emoções que vão influenciar você a comer. Então, fazer isso vai facilitar a desistência. Não adianta. E um quarto ponto fundamental dentro do processo de emagrecimento é você entender como é, mulher, a sua relação com a comida. Como assim, Gladys? O que é isso de relação com a comida? Relação com a comida, mulher, é você entender que espaço você está dando para a comida dentro da sua vida. O que a comida está resolvendo na sua vida? Por que ela está resolvendo essas coisas? Então, por exemplo, a comida, ela tem dois papéis muito importantes. O primeiro papel do alimento, da comida, é nutrição, é nutrir as nossas células, tá? Nutrir o corpo, trazer nutrientes, nos deixar bem, nos deixar saudáveis. A segunda função do alimento é trazer prazer, é trazer bem-estar. Quando a gente come, especialmente alimentos doces, alimentos ricos em carboidratos ou gorduras, a gente vai estar estimulando neurotransmissores como as endorfinas, as dopaminas, a serotonina, e todos esses hormônios, eles trazem uma sensação de bem-estar, de relaxamento, de conforto. Só que, de vez em quando, ok, a gente vai acabar comendo um chocolate, comendo alguma coisa ali para se sentir melhor, para aliviar um estresse, uma ansiedade. O problema é se isso sempre acontece, se todas as nossas situações de estresse, ansiedade, angústia, cansaço, tristeza ou felicidade que seja, forem supridos com o alimento, com a comida. Então, quando isso acontece com muita frequência, é porque a comida ela está ocupando um espaço muito maior na nossa vida do que ela deveria ocupar. E se você tem 10 quilos em média para eliminar, muito provavelmente no seu caso, a comida esteja ocupando um espaço muito maior do que o que ela precisa ocupar quando a gente fala na questão emocional, certo? Então, isso também faz parte do processo de emagrecimento e é muito importante. Aí vem a questão do alimento, que eu tô falando para vocês desde o início, que só saber o que pode comer, o que não pode comer, não adianta. Aliás, não existe isso de não pode comer tal coisa, ou isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode, a não ser em casos de alergia, de intolerância, alguma questão de saúde. Mas não existe isso, gente. A gente pode comer o que a gente quiser. A gente vai precisar saber em que momento um chocolate vai ser a melhor opção e em que momento uma fruta vai ser a melhor opção. Em que momento uma salada vai ser mais saudável para mim e em que momento uma pizza vai ser mais saudável para mim. Então, o alimento, ele não é a coisa principal, gente. Não é. Porque quando você consegue entender a sua relação com a comida, lidar, desenvolver a capacidade de persistência, de lidar com a culpa, com a frustração, com as desistências, ter clareza do que funciona para você dentro da sua realidade, se livrar das informações negativas que trazem comportamentos alimentares desajustados. Quando você consegue tudo isso, a parte do alimento começa a ser muito fácil. Você começa a conseguir escolher melhor, você sai da compulsão pelos alimentos, você sai da necessidade de sempre repetir, de comer o segundo prato, de comer o segundo, terceiro pão, de comer um doce atrás do outro. Você sai disso, naturalmente você sai disso. Então, focar no alimento não é o caminho, porque o alimento ele é uma consequência. As escolhas alimentares que a gente faz é uma consequência de tudo que envolve o processo de emagrecimento. Deu para entender isso? E depois de eu ter falado tudo isso, depois de você saber disso, que o que comer, saber o que comer e o que não comer pouquíssimo importa para o emagrecimento, porque saber o que comer a gente sabe. Saber o que não comer, na maioria das vezes, a gente também sabe.
Agora, colocar isso em prática é que é a questão problemática. E quando você desenvolve tudo o que eu tô falando aqui, quando você vai vivendo esse processo, realmente como ele precisa ser vivido, aí as escolhas alimentares começam a ser simples, começam a ser fáceis, começam a ser saudáveis, começam a ser positivas, e você é feliz fazendo isso. Você é feliz comendo mais saladas, você é feliz não repetindo o prato, você é feliz trocando a pizza por uma outra coisa. Você não está fazendo isso forçadamente. Você está fazendo isso porque você quer fazer. Então, sabendo disso, mulher, eu quero que você me responda assim. Você consegue perceber por que não vai adiantar você entrar em desafio de 15 dias? Por que não vai adiantar você entrar em desafio de 21 dias, de 30 dias? Por que não vai adiantar você pegar uma dieta na internet, uma dieta com a vizinha, com a amiga, fazer um jejum qualquer ou um protocolo qualquer de emagrecimento? Quando você entra nessas coisas que eu acabei de falar, você está numa pressa altamente sabotadora. Uma pressa altamente sabotadora do seu emagrecimento. Por quê? Porque entrando nisso, você vai fazer por pouquíssimo tempo, 15 dias, 21 dias, 30 dias, coisas que depois você não vai mais manter. E aí, nessa mesma hora que você termina esses desafios impressionantemente milagrosos, né? Quando você termina esse desafio, você ativa uma coisa aqui no seu cérebro chamado piloto automático. Esse piloto automático ativado vai desativar também aqui no seu cérebro, na região que comanda o emagrecimento, a sua capacidade de tomar decisões relacionadas ao seu objetivo. E você come tudo o que você não conseguiu comer ou o que você não podia comer dentro do bendito ou o contrário, né? Desafio. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Já aconteceu com você de fazer uma dieta e quando a dieta acabou, você tem algumas crises de compulsão alimentar? Porque eu ouço muito isso. Eu ouço muitas pessoas me falando. E ainda, aquele pequeno resultado que você teve no tal do desafio de 15 dias, de 21 dias, de 30 dias, são falsos. Por quê? 15 dias depois você recuperou tudo. E um pouco mais. E geralmente o que você perde nesses desafios, porque eles são extremamente restritivos, não é nem gordura, é água e músculo. Você não emagrece, você perde peso. Só que depois de passado o tal do desafio, depois de terminar atrás de dieta, o peso que você recupera não é de água e músculo, é de gordura. E aí nós temos um grande problema, porque você vai repetindo esse ciclo, perdendo cada vez mais água e músculo e ganhando cada vez mais gordura. Você vai ficando mais flácida, você vai ficando com mais celulite, você vai ficando com os braços, as pernas, a barriga cada vez maiores, porque uma coisa é você ter 10 quilos de massa muscular, outra coisa é você ter 10 quilos de gordura. O volume no corpo é muito diferente entre as duas coisas. E ainda você corre o risco de desenvolver compulsões alimentares. Porque, gente, nem todas as pessoas que têm excesso de peso são compulsivas, tá? Mas as pessoas compulsivas diagnosticadas com excesso de peso compulsivas, elas começaram com dietas, tá? Então, essa coisa das dietas, das restrições, desses desafios mirabolantes que tem por aí, eles podem sim levar você a desenvolver compulsão alimentar. E aí, gente, é um problema muito grande para resolver depois. É um processo muito mais longo para ser vivido depois, né? E aí, o que acontece, né? Você entra num desses desafios, vai lá, perde 5, 6, 7 quilos, depois, ok, recupera de novo, mas o que você lembra? Ah, mas quando eu fiz aquele desafio lá da sopa, da dieta líquida, do suco, do chá, eu perdi esses 7 quilos. Então eu podia fazer de novo agora e perder esses 7 quilos. Daí depois que eu emagreci, depois que eu perder esses 7 quilos, eu começo a cuidar. Grande ilusão, você não vai fazer isso, você sabe. Passou o período do chá, da dieta, da loucura, você vai estar tão
ansiada por comer, que você não vai cuidar coisa nenhuma, você vai deixando de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, e a vida vai passando e ninguém começa nada, ninguém cuida nada. Entra e sai em desafio, entra e sai em desafio. Só que qual é a questão, né? Quando você tá nesse ciclo, você tá com uma mente desativada para o emagrecimento. Porque você tem aquela informação desajustada de que fazer a dieta líquida vai me emagrecer. Então, quando eu estiver acima do peso que eu quero estar, eu faço a dieta líquida e eu emagreço, só que você não está emagrecendo. A longo prazo você está engordando. Porque aquele resultado que você teve não foi um resultado de emagrecimento, porque você voltou a engordar. Só que você continua repetindo esse ciclo. E você nem percebe que você está dentro de um ciclo que é uma grande manipulação. Eu vejo cada promessa por aí na internet de emagrecimento que eu falo para mim mesma assim, gente, mas essa pessoa aqui que tá falando isso aqui acha que a mulherada é o quê? Besta? Besta de cair nessas palhaçadas? Gente, eu fico perplexa, mas perplexa mesmo. Até de ver gente prometendo emagrecimento de 10 quilos em 15 dias, 18 quilos em 45 dias, 25 quilos em 40 e poucos dias. Tentador, né? Quando a gente está aí com peso para perder, é lindo para os nossos ouvidos. Ouvir que a gente vai perder 20 quilos em 20 dias, 15 dias. Só que, gente, isso não é nem um emagrecimento saudável. Um emagrecimento saudável ele é de meio quilo a no máximo 2 quilos por semana. 2 quilos em situações muito específicas. Então, em 2 meses, gente, o máximo saudável para emagrecer são 10 quilos em 2 meses. Como que alguém tem coragem de falar para você que você vai emagrecer 10, 15, 20 quilos em menos tempo do que isso? Não é saudável, não é benéfico para você e provavelmente você não vai manter esse peso depois. Então não adianta esse tipo de coisa, não adianta focar no que pode comer, no que pode comer, e os desafios esses malucos aí de grandes promessas em pouco tempo, eles focam nisso. É isso aqui que pode comer, é isso aqui que não pode comer. E dane-se o resto do processo. Dane-se o resto do processo. Só que isso está acabando com a sua saúde, isso está acabando com o seu bem-estar, isso está acabando com a sua autoestima. Porque quando você volta a engordar, você se sente mal, você se sente fracassada, você se sente culpada. Não foi culpa sua. É que o tal do desafio focou num pedacinho do que é o processo todo de emagrecimento. Em qual pedacinho? O que comer e o que não comer. Que, aliás, não é bem por aí. Cada um vai escolher o que vai comer e o que não vai comer dentro da sua realidade, ajustado para o seu processo de emagrecimento, conforme eu vim falando aqui para vocês. Tá? Então, eu quero falar uma coisa para você, mulher que está aqui agora me assistindo. Parabéns! Parabéns, porque se você está aqui ouvindo o que eu estou falando até agora, é porque você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher que já sabe que esses desafios não funcionam, que essa pressa autossabotadora, ela só vai fazer você passar a vida inteirinha patinando sem ter resultado. Aí chega lá nos 60 anos, você pensa, realmente, eu não devia ter feito tudo isso. Isso acaba com o metabolismo, gente, mas acaba. Tem inclusive um vídeo meu aqui no canal onde eu explico sobre isso, como que essas coisas todas elas vão destruindo o metabolismo pouco a pouco, pouco a pouco. E a cada tentativa maluca dessa é uma estragada que a gente dá no nosso metabolismo. Aí chega lá nos 30, 40, o metabolismo tá a gente não consegue nem tomar água que já engorda. Mas não é que é o metabolismo, a genética, a gente foi ferrando com ele, tentando esse monte de coisa errada, fazendo restrição, focando só na parte do comer do emagrecimento. E não é só isso. É muito além disso. Então, o perigo e o problema de continuar fazendo essas coisas, de continuar focando só no alimento, em o que comer e o que não comer, é que você vai continuar num ciclo repetitivo de frustração e desistência. Repetitivo. Porque, mais uma vez,
Tudo isso foca só num pedacinho de tudo o que compõe o processo de emagrecimento, que é a parte do alimento. Então, não adianta. Porque o que você come só vai ser diferente quando você passa pelas outras partes que eu fui falando aqui. Então, fazer dietas, protocolos, frequentar centros de emagrecimento é uma tentativa desesperada de emagrecer, que vai deixando você cada vez mais desesperada. Porque você vai lá, você investe uma grana num centro de emagrecimento, 3 meses depois você engordou tudo. Se é que você vai conseguir terminar o tratamento, porque muitas mulheres não conseguem terminar. Porque é sofrido, é dolorido, é judiado, é humilhante. Eu já tive pacientes que me falaram que se sentiram humilhadas, se sentiram muito mal fazendo esses processos por coisas que ouviam, né, nesses centros e tudo mais. E aí você passa a vida inteira, você vai ficando cada vez mais desesperado, porque você vai gastando cada vez mais dinheiro, caindo em promessas cada vez mais malucas. E aí chega um momento que nada disso funciona mais, porque o metabolismo já tá lascado. E aí, o que acontece? Você não sabe mais o que fazer. E a autoestima só afunda. Então assistam esse conteúdo sobre metabolismo também, que vocês vão gostar. Mulher, para de forçar o seu corpo a fazer emagrecimento desse jeito errado, de todos esses jeitos errados que eu tô falando aqui. Não é assim que funciona um emagrecimento, que você vai eliminar gordura, ter um delineamento do corpo bonito, eliminar a barriga, eliminar braço, desinchar, se sentir bem. Não é focando nisso aqui. Não é focando só no alimento. Principalmente porque o emagrecimento, ele não começa pela boca. Ele começa aqui, no seu cérebro, na sua cabeça. É o cérebro, mulher, é o seu cérebro que comanda absolutamente tudo no emagrecimento. Tudo. Desde o seu comportamento alimentar até a quantidade de gordura que vai ser eliminada. Tudo, absolutamente tudo. Como, Gladys, que o cérebro que comanda isso? Como que ele faz para comandar isso? Aqui, nessa região do cérebro, tá? Na região do córtex pré-frontal, existe uma área chamada de função executiva, tá? Que essa função executiva, essa área, ela é responsável por um conjunto de habilidades que faz você conseguir transformar o seu comportamento alimentar. Uma dessas habilidades contidas aqui nas funções executivas é o controle de impulsos. Então, sabe quando você vê uma comida boa e mesmo sem fome, você precisa comer? Ou quando você chega em casa no final do dia e você começa a abrir os armários, a geladeira, as panelas e comer e nada sacia, e nada dá conta de sanar aquela fome que você está sentindo? Sabe quando você tá ali trabalhando distraída, nem tá pensando em comer, mas alguém te oferece alguma coisa, você vai, você participa? Sabe aquele segundo, terceiro, quarto pedaço de pizza que você não sabe nem porquê, mas você precisa comer? Quando isso tudo acontece, é porque essa habilidade de controlar os impulsos, ela tá fraca, ela tá desativada. E aí tem uma outra habilidade que eu citei aqui hoje, que é você conseguir tomar uma decisão conforme um objetivo que você tem. Isso é, ter um comportamento alimentar ajustado para o resultado que você quer ter. O que é isso? Você levou uma maçã para o seu lanche da tarde, ou uma pera, enfim, qualquer fruta. E a sua colega de trabalho deu para você um pote com um bolo de chocolate maravilhoso. Você sabe que comer a fruta seria mais interessante, seria mais positivo para o seu emagrecimento. Você até come a fruta, porque você sabe que tem que comer a fruta. Mas você come o bolo todinho também. Aí depois você se sente mal, você se sente frustrada, você se sente chateada e você pensa: por que é que eu não consigo? Por que é que eu tenho que sempre me sabotar? Por que é que eu não consigo pensar antes de comer? É porque você está com essa habilidade de tomar uma decisão ajustada com o objetivo que você tem, fraca, desativada. E isso significa que o desempenho, né, essas duas habilidades, quando isso que eu fui falando tá acontecendo na sua vida, significa que o desempenho das suas funções executivas que vão coordenar o seu comportamento alimentar, ela não tá legal. E para melhorar essa área, existem técnicas e ferramentas específicas. Dentro do meu programa de emagrecimento, por exemplo, são mais de 20 técnicas que eu aplico
né, com as minhas alunas, com as minhas pacientes do consultório também, para ativar essa região, para desenvolver de novo essas habilidades que precisam ser ativadas para você emagrecer mesmo, para você emagrecer de verdade. É igual se a gente quiser ter barriga de tanquinho, se a gente quiser o braço menor. Se eu quiser ter o bíceps, né, o fortão, eu preciso ir na academia e fazer exercício para esse bíceps crescer, não é verdade? Pois é, no emagrecimento é a mesma coisa. Se eu quiser conseguir emagrecer, eu preciso fortalecer essa região do meu cérebro, as funções executivas, porque são elas que comandam o comportamento alimentar. E o comportamento alimentar é quem define o que você come, quando você come, em que quantidade, em que frequência, se mastiga, se não mastiga, se vai ser rápido, se vai devagar, se vai repetir, se não vai repetir, se vai dar um intervalo de 4 horas ou de 15 minutos. É o comportamento alimentar que está por trás disso, mas para esse comportamento alimentar ser positivo, direcionado para o emagrecimento, é ativando essas funções primeiro que vai fazer isso acontecer, tá? E mulher, assim, um recado que eu queria deixar com essa conversa de hoje é que enquanto você não aceitar essa verdade que eu estou trazendo aqui, de que você precisa passar pelo processo completo de emagrecimento, ativar o seu cérebro para o emagrecimento, e é isso que vai te trazer resultado. Enquanto você não aceita isso, você vai ficar entrando em desafio, vai gastando um monte de dinheiro, vai perdendo um monte de tempo, vai perdendo um monte de saúde, e daqui a 5, 6 anos, você vai olhar para mim e vai falar: Gladys, tudo aquilo que você falava lá é verdade. E, gente, eu não tô falando da boca para fora, não. Eu tô falando porque eu já vivi isso. E eu tô falando porque eu vejo todo santo dia mulheres me contando isso no consultório, no programa de emagrecimento, no direct, nos comentários do Instagram, todo santo dia. E se você quer arriscar, tentar fazer isso, vai lá. Quando você precisar de mim para te explicar sobre o processo completo, eu vou estar aqui e eu vou te explicar. Agora, não vale a pena colocar a sua autoestima, a sua saúde, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu bem-estar nas mãos desse tipo de coisa, nas mãos de algo que só pega uma partezinha do emagrecimento, que é o que comer e o que não comer, que na verdade, no final das contas, é você quem precisa entender que dentro da sua rotina, da sua vida, das suas possibilidades, há alimentos que vão te ajudar, há alimentos que nem tanto, e você saber ajustar disso. Essa é a questão. Então, mulher, chega disso, se valoriza, se prioriza, e se priorizar está olhar para o processo de emagrecimento completo, viver o processo completo, porque aí sim você vai ter resultado, certo? Então eu quero ver aqui, há poucos minutos atrás eu vi algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-las novamente. Espera aí, aqui. É possível o remédio Puran T4 dar mais retenção de líquido e engordar? Ó, a gente precisa primeiro entender uma diferença, tá? Retenção de líquido é uma coisa, engordar é outra coisa. Engordar tem a ver com acúmulo de gordura corporal. Quando o nosso tecido adiposo, que são as nossas células de gordura, elas aumentam de volume e de quantidade. O que faz a gente engordar? O que faz o nosso tecido adiposo? Aumentar as nossas células de gordura, né? Aumentar em quantidade e volume. É quando a gente consome calorias excessivas. Quando no nosso dia a dia a gente tem uma alimentação que traz muito mais calorias do que aquelas que a gente precisa. O nosso corpo, sem ter o que fazer com essas calorias, ele vai precisar estocar. Não tem como jogar fora, né? Pelas orelhas. A não ser que a gente gaste essa energia. Então, engordar tem a ver com isso. Consumir calorias em excesso, o que vai fazer o nosso organismo precisar estocar, porque aquela caloria ela não está sendo convertida em energia, que seria uma moeda de troca, tá? Retenção de líquido pode acontecer por vários fatores. Pode acontecer por uma alimentação não adequada, pode acontecer por um desequilíbrio hormonal, e aí entra a questão do medicamento, e pode acontecer sim
em função do uso de alguns medicamentos específicos, tá? Então, sim, é possível que a medicação ela faça você reter mais líquidos, porém, você vai conseguir manejar essa retenção de líquidos a partir de todo um ajuste do seu dia a dia, tanto da alimentação quanto da hidratação, porque às vezes a gente fica nessa, né? Ah, tô tomando um medicamento e tô me sentindo inchada. Sim, ok. E o quanto disso aqui eu tô tomando para combater esse inchaço? E eu sei que tem a questão de não conseguir tomar água, que é difícil e tudo mais. Mas isso precisa ser considerado. Agora sim, muitos fatores eles conseguem interferir no tanto de líquido que a gente vai reter, e isso inclusive aparece, né, na balança, no espelho e tudo mais. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso? Ou alguma outra pergunta sobre emagrecimento? Ai, agora o meu tripé bagunçou aqui. Pera lá. Bom, eita, vai ficar assim. É... Mulher, eu fico muito feliz por vocês terem estado aqui, por você ter acompanhado essa conversa. Eu espero de verdade ter ajudado você a entender do que se trata um processo completo de emagrecimento, o que precisa ser considerado e observado dentro desse processo e o quanto você precisa, a partir de já, se priorizar, não importa se você tem 20, se você tem 25 ou se você tem 50, tá? Precisa se priorizar, sim. Então, se você gostou de qualquer coisa que eu falei aqui, curte, compartilha esse vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube ele consegue distribuir para mais pessoas, entregar para mais mulheres, porque ele entende que esse conteúdo é relevante. Então, deixa um like, não custa nada, compartilha com alguém, deixa um comentário, deixa uma pergunta. Eu vou ficar muito feliz de ler a sua pergunta e eu vou com certeza responder pessoalmente a sua pergunta também. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.